Esse conhecimento é sabido por todos nós radiologistas, especialmente aqueles que vivem na rotina hospitalar. Só para se ter uma ideia, em termos epidemiológicos, de 2,5% a 5% da população vai desenvolver trombose venosa profunda em membros inferiores ao longo da vida. Mais de 50% desses pacientes, eles têm sintomas crônicos relacionados à síndrome pós-trombótica. E 6% dos pacientes com TVP vão acabar evoluindo para o desenvolvimento de úlcera. Existem fatores de risco para o desenvolvimento de TVP. A idade é um fator de risco, cirurgias de grande porte, especialmente cirurgias ortopédicas, aumentam o risco do desenvolvimento de TVP, antecedente traumático, fatores de hipercoagulabilidade também, imobilização prolongada, reposição hormonal com estrogênio, antecedente de TVP, ou seja, quem já teve TVP no passado tem um risco maior de recorrência, a gestação, condições neoplásicas, todas essas situações aumentam o risco de desenvolvimento de TVP. É importante que nós lembremos que existe o score de Wells. O score de Wells foi um score realizado, formatado para tentar pontuar situações que aumentam a probabilidade do desenvolvimento de TVP. Quando esse score de Wells dá a partir de 2, existe uma maior probabilidade do desenvolvimento de TVP. Quando essa pontuação é menor que 2, a probabilidade se torna mais baixa. Entendam uma coisa, se ambos os membros inferiores forem sintomáticos, o que será utilizado para o score de Wells será aquele em que os sintomas sejam mais evidentes, sejam mais vultosos, sejam mais vastos. Então, a perna mais sintomática é a mais utilizada, deve ser utilizada para o score de Wells. Na avaliação técnica do exame, nós temos duas etapas. Uma etapa que utiliza apenas o modo B, você não vai nem ligar a função Doppler colorido espectral, e outra etapa em que sim você usa o Doppler colorido espectral. A primeira etapa é a etapa de compressão. Nós vamos realizar simplesmente uma compressão das veias profundas nos membros inferiores, desde o nível do ligamento inguinal até o tornozelo. Em outras palavras, vamos comprimir a cada 2 centímetros as veias femoral comum, femoral profunda, femoral, poplítea, tibial posterior, fibular e as veias musculares, as veias gastrocnêmicas e as veias soleares. Simplesmente realizar uma compressão. Isso porque o sistema venoso normal, sem trombo, ele é complacente. As veias elas têm uma boa capacidade de colabamento à compressão do transdutor. Então a compressão é uma medida rápida e bastante eficaz para checarmos se o paciente tem trombose venosa profunda ou não. O outro aspecto do exame é o Doppler colorido e espectral. Esse não precisa ser realizado em todo o membro. Existem regiões estratégicas para avaliação do Doppler colorido e espectral. Que regiões são essas? São as veias femorais comuns, ou seja, a região das veias femorais que fica mais ou menos no nível das regiões inguinais. A gente deve utilizar o recurso do Doppler colorido espectral e a veia poplítea também. As veias femorais comuns devem ser utilizadas em ambos os membros, mesmo que o exame seja só de um membro. Já a da veia poplítea deve ser só utilizada no membro acometido. E o que vamos perceber é que o aspecto normal no estudo Doppler colorido espectral é de uma onda que varia com a respiração e com o ciclo cardíaco. Então, se essa onda que tem essa mudança de acordo com o ciclo respiratório e cardíaco perder essa característica, em outras palavras, se ela se tornar uma onda monofásica, é sinal que existe trombo mais central. Provavelmente um trombo na ilíaca, um trombo na veia cava inferior. Então, com esse conhecimento, com essa informação dada pelo Doppler colorido espectral, nós vamos sugerir o prosseguimento investigativo, que pode ser com uma ultrassonografia da região pélvica, com a tomografia computadorizada ou com a ressonância magnética. Normalmente se recomenda que esses estudos sejam feitos com o contraste. Em relação especificamente à trombose venosa profunda, nós utilizamos também o recurso Doppler colorido espectral se há a desconfiança que aquela área está trombosada. Então o Doppler colorido espectral ele é utilizado apenas nas áreas que têm suspeita de trombose. Em termos de patologia, nós subdividimos a TVP, a trombose venosa profunda, em TVP aguda
em alterações crônicas pós-trombóticas e na trombose venosa profunda recorrente. A TVP aguda é aquela em que nós visualizamos o material trombótico intraluminal, esse material é de partes moles, ele é não compressível, mas ele é deformável, ou seja, não vai acontecer um colabamento venoso, no entanto vai haver uma deformidade, porque esse material ainda não é tão enrijecido. Vamos perceber também um aumento do calibre das veias acometidas, e uma ausência de captação ao estudo Doppler colorido. Já quando falamos de alterações crônicas pós-trombóticas, entendam, não é bom a gente utilizar o termo TVP crônica. Utiliza essa linguagem, alterações crônicas pós-trombóticas. Nesse contexto em que o paciente está em processo de melhora em relação à TVP aguda, nós vamos perceber que o material intraluminal ele é rígido, ele é não deformável. Normalmente esse material ele vai estar mais retraído, formando sinéquias ou bandas. E muito raramente, mas pode acontecer, de ter até calcificações dentro desse material. O diâmetro venoso, diferente da TVP aguda, o diâmetro venoso vai estar normal ou até diminuído. E muitas vezes a gente já vai conseguir visualizar uma recanalização venosa, que vai ocasionar um espessamento parietal irregular. Então, essas são as condições que diferenciam a trombose venosa aguda das alterações crônicas pós-trombóticas. A trombose venosa profunda recorrente, esse termo, trombose venosa profunda recorrente, pode ser utilizado em duas situações. Quando o paciente tem trombose aguda em um paciente que tem um sistema venoso previamente normal, mas que tem antecedente de TVP, ou seja, ele teve TVP, houve uma melhora, uma cura, mas ele teve TVP novamente. Nesse contexto, podemos chamar de TVP recorrente. E naqueles pacientes em que se desenvolvem trombos novos em áreas de cicatrizes, em áreas de sinéquias, ou seja, o paciente que tem aquelas alterações crônicas pós-trombóticas, naquela região ocorre o desenvolvimento de novos trombos. Nesse caso, a gente pode utilizar o termo trombose venosa profunda recorrente. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que o termo trombose venosa subaguda, ele tem sido desestimulado e não deve ser utilizado na nossa rotina radiológica. A única situação em que nós podemos utilizar o termo trombose venosa subaguda é quando nós temos uma ultrassom prévia que demonstra trombose venosa recente, mais uma ultrassom atual que demonstra alterações na aparência da trombose que não são típicas de alterações crônicas pós-trombóticas. Ou seja, ele teve TVP aguda, fez um novo exame, você vai fazer o controle, mas as alterações não são típicas das alterações crônicas pós-trombóticas. Apenas nesse contexto a gente pode utilizar o termo trombose venosa subaguda. Então é isso, pessoal. O estudo do TVP, com o recurso do Doppler colorido e do ultrassom como um todo,